para saber o que quer dizer o Boulos afirmando que vai levar este governo para a rua. Ou seja, é isso que eu queria te perguntar. Exatamente o ponto original da nossa conversa, mas essa introdução era necessária, que é o que quer dizer o Boulos como ministro de Lula? Eu quero dizer que isso é a afirmação de um projeto pessoal da maior competência. Projeto pessoal, onde eu afirmo até uma parte da responsabilidade pelo motor de arranque dele, que eu talvez tenha sido uma peça decisiva na vinda de Boulos. Ele hoje me odeia. Ele e a companheira dele me têm como o pior inimigo. Mas eu sou responsável pela vinda deles para o PSOL. E tinha uma lógica nisso. Se tratava, em 2018, de uma oportunidade que o PSOL teria de lançar candidatura própria. Uma candidatura própria fundada em algo que o PT tinha tido na sua origem, o PSOL não tinha até então. O PSOL pensava em lançar o Chico Alencar, e eu voltei agora para o diretor nacional. Eu era do diretor nacional naquela ocasião, e me lembro de chegar em São Paulo, e o PSOL tinha um nome interno para ser candidato a presidente. Eu digo, gente, esse nome interno é muito melhor como candidato ao Senado, como realmente aconteceu. Eu acho que está na hora da gente buscar, no movimento social, o nome que falta para dar massa crítica ao partido. Como a CUT foi para o PT, como o ABC, os metalúrgicos, a aristocracia operária do ABC, foi para o PT. E vamos ter claro, foi a aristocracia operária, que foi a base de nascimento do PT. E eu dizia, por conta de artigos até então escritos naquela coluna, naquela tripa que a Folha de São Paulo abre para, digamos, colunista convidado, pelos artigos que escrevia ali, que se transformaram em livro até, e que são a negação da sua prática atual, Boulos fazia oposição ao governo Lula na linha que o PSOL fazia. Combatia as privatizações, fazia tudo aquilo. Tá na hora. Tanto que criou o Povo Sem Medo contra a CLT, aquela... O Brasil Popular, né? O Brasil Popular, que era uma linha auxiliar do governo. Isso. Então ele veio, e a primeira providência que ele toma é fazer o caminho semelhante ao que o Freixo fez, né? Vamos ter que ir para o centro sem aliança pela esquerda, que a esquerda já é nossa. E toda vez que há um movimento dos progressistas da esquerda para a direita, já dizia o bravo Radomiro Tomes, quando se junta os progressistas com a direita, a história já comprovou muito. Quem ganha é a direita. Isso não foi nenhuma análise dialética de um marxista, não. É uma frase que eu ouvi no Chile de Radomiro Tomes, para justificar que a democracia cristã tinha que apoiar o Allende no segundo turno do Chile contra o Jorge Alessandri, porque a democracia cristã estava indo para o Jorge Alessandri, aquele segundo turno no Chile, que então era decidido, não no voto popular, mas no Congresso. Então, era Allende com 37, Jorge Alessandri com 34 e o Radomiro Tomes com 32. Essa é uma lavagem. Termina que o Allende consegue ganhar ali, mas a guinada da democracia cristã para a direita terminou favorecendo o golpe, do qual ela também terminou vítima. A democracia cristã terminou tão massacrada quanto os comunistas e os socialistas na vida política depois do golpe. Então, objetivamente, eu entendo de maneira clara que nós estamos, com essa ida do Boulos para o governo, colocando o PSOL como o rabo do chapéu do PT. E isso é um projeto pessoal, entende bem? O Boulos não vai para o PT. Ele é muito mais importante para o PT, no PSOL, do que indo para o PT. No PT ele não vai, ele tem uma dimensão menor do que Mercadante, Zé Dirceu, Genuíno, pelo lado. Ele tem até do que o Pomar, ele vai com uma dimensão menor. Mas ele no PSOL, encostado no PT, eu fico pensando até se ele está preocupado com o alcance do quociente eleitoral. Porque se o PSOL alcança o quociente eleitoral, a posição de autonomia do PSOL fica mais forte. Se não alcançar, a federação com o PT vira quase que automática, que é o sonho dele. Federado ao PT, mas não dentro do PT, e sendo mais petista do que o Breno Altman, que é híbrido. É híbrido. O Boulos não tem contestação, não tem acréscimo, ele é porta-voz da política emanada pelo Planalto, e ponto. O Breno Altman, que é uma das pessoas com quem a gente debate mais e que, no modo de ver, no plano internacional tem umas posições mais competentes, na política interna ele tem um atavismo ao PT, do qual ele não se livra, mas ele tem senso crítico. Ele diz, isso não pode. O Boulos não vai dizer isso não pode. Ele vai levar para a rua aquilo que não pode. E defender. Fisicamente, ele está instalado dentro do Palácio, a Secretaria-Geral da Presidência é dentro do Palácio do Planalto. Exatamente. Não, e você vê, a entrevista de ontem dele, dada na Globo News, é uma entrevista, combate ao fascismo, ele não faz de maneira, mas combater o fascismo, basta ser democrata, não precisa nem ser de esquerda, basta ser Montesquieu para rebater. Agora, objetivamente, todos esses pontos que você levantou ontem, sobre o que aconteceu ontem, inclusive os projetos de lei, o projeto de lei de aumento da receita compensado com o corte de gastos, sem dizer quais são os gastos, e que, é claro, vão ser na área social, não vai ser na área da especulação financeira com o cumprimento de serviços da dívida e companhia bela. Então, evidentemente, ele defende. Ele pega o que interessa defender e fala, no fundo, arrasta o PSOL para uma posição de neutralidade. Mas ainda bem que dentro do PSOL e na bancada existem nomes expressivos, como o de Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona, e principalmente o nosso Glauber Braga, que hoje é um nome nacional nesse enfrentamento, para manterem ainda a expectativa de uma esquerda combativa na luta institucional com a linha leninista, que é de transformar a luta institucional não na carreira pessoal do parlamentar, mas a luta institucional na tribuna de formação política da sociedade para aquilo que realmente está ocorrendo. Objetivamente, o Boulos passa a ser, não é à toa, quanto tempo estão falando em Boulos no governo? O máximo possível de prolongamento para colocá-lo, porque é na reta final que ele coloca para, olha, eu preciso pensar na campanha, e o Boulos é fundamental na campanha. O Boulos, por seu lado, não assusta o Lula, porque quem viu a última campanha pela Prefeitura de São Paulo ficou na dúvida se o Boulos era candidato da esquerda combativa ou da Associação Tucana. Ele estava muito tucano, propostas conservadoras de todo tipo. Todo tipo. Ele negava o Boulos da ocupação, o Boulos da mobilização social. Ele era o Boulos da ordem. Então, esse Boulos, que é tão competente no PSOL quanto o Zé Dirceu no PT, para impor a linha da moderação,
que hoje é majoritária na direção do PSOL. É majoritária hoje da acomodação. Não é pela federação com o PT, mas é pelo apoio. Haja vista, eu vejo o nosso companheiro, que tem uma história na esquerda revolucionária, Valério Arcari, defendendo a ida do Boulos para o governo, sinal de uma pressão à esquerda do governo. Ou seja, ele estava apoiando o governo Lula, então, reconhecendo que era um governo de direita? É isso que eu me pergunto hoje. Porque se o Boulos entra para trazer para a esquerda um governo que ele já apoiava, é porque esse governo era de direita. Sim. E ele já apoiava. Então, dentro do PSOL, também começa a ocorrer essa coisa da moderação por pessoas que são capazes de manobrar os textos e as formulações de Lenin para fazer um antileninismo. Não, nós não temos correlação de força, nós não podemos ousar, e pregando um imobilismo que ainda não contaminou o conjunto do PSOL, graças a alguns nomes e alguns mandatos, porque ainda tem muita gente que fundou o PSOL, que continua dentro do PSOL. Como é que você avalia exatamente esse discurso? Dentro do PSOL, Valério Arcari é um bom representante desse discurso, mas dentro do PT também, o Breno Altman é um bom exemplar desse discurso, de que a ida do Boulos para o governo significa que o governo Lula será empurrado para a esquerda. Exatamente. Não, eu acho o Breno diferente do Valério. O Breno não fez uma conversão ideológica. Uhum. A situação do Breno e do Walter, eu compreendo por uma razão simples. Quando nós fundamos o PSOL, eu me lembro da conversa que eu tive com o Walter. Porque eles eram meus aliados na luta contra o campo majoritário. Muito embora ambos sejam crias do Zé Dirceu. Tanto o Walter quanto o Breno vem Walter Pomar, né? Walter Pomar, exatamente, quanto o Breno vem de uma relação muito afinada com o Zé Dirceu, antes do Zé Dirceu ir para o campo da moderação. Mas o Zé Dirceu, sempre, vamos lembrar, o Zé Dirceu, quando foi preso, o Breno acompanhou ele numa lealdade absolutamente evidente ali, na chegada na Polícia Federal. Ele caminha junto com coisa até a porta. Então, o problema concreto que eu vejo é que no PSOL, a conversão do Valério é muito mais radical que a do Breno. O Breno fazia críticas ao governo Dilma, constantemente, públicas. Ele fez críticas pesadas ao comportamento da diplomacia brasileira em relação à Venezuela. O Valério não faz. O Valério só cita o governo Lula para louvar. Você não vê o Valério citando o governo Lula. Por que eu estou fulanizando isso? Porque o Valério trouxe para o PSOL uma imagem, quando saiu do PSTU, de que o campo da esquerda revolucionária vai se fortalecer. E ao contrário. Ele hoje é um dos principais baluartes da defesa da Revolução Solidária, que é um pântano ideológico. É um pântano ideológico. É uma filiação massiva de pessoas de baixo nível ideológico, despolitizadas, que ao invés de ser doutrinadas, são educadas para uma prática de acomodação. Olha aí, nós estamos aí com Minha Casa Minha Vida, vamos melhorar a tua vida, babá, cozinha solidária. Não tem conversa de mudança de regime. Não tem conversa de luta anticapitalista. Isso saiu do vernáculo da luta ideológica do PSOL. Então, até essa reversão programática que tentaram fazer agora, tentaram meter, não denúncia, mas compreensão do identitarismo e do empreendedorismo. Tentaram meter isso. Então, objetivamente, eu acho que, não, por incrível que pareça, eu considero que o Breno, ele tem uma posição mais à esquerda do que hoje tem o Valério no PT, hoje tem o Valério no PSOL. Não, saindo agora dos personagens para falar da ideia, né, ambos defendem a mesma ideia. Eu queria que você dialogasse com a ideia, que é a de que a ida do Boulos para o governo vai empurrar o governo Lula para a esquerda, governo Lula que, segundo essa ideia, defendida pelos dois, já está em pleno giro à esquerda. Como é que você olha para essa ideia? Mauro, é evidente que para o Breno é muito mais lógico ele defender essa posição do que para o Valério. O Breno no PT vê o Boulos como alguém que, com o PSOL, puxa. Eu já ouvi isso em aeroporto, em encontro casual comigo, do Benzoini. Vocês são necessários para o PT não ir para a direita. Isso lá atrás, há uns 5 anos, um encontro acidental no aeroporto em São Paulo, quando eu estava indo para a reunião de diretório. Benzoini é meu companheiro de bancada e tal. É bom que vocês existam para o PSOL para o PT não ir muito para a direita. Então, dentro dessa lógica, quem está indo para a direita é o Valério. Existe uma diferença. Então, também, vamos tirar a fulanização, embora a fulanização tenha muito peso na política, porque a fulanização é o estabelecimento de pensadores referenciais, de correntes. Então, vamos pensar o seguinte: este grupo à esquerda do PT vê na chegada do Boulos uma aproximação, um apoio, uma força do PSOL com suas pressões por questões concretas. O PSOL não vai votar tudo com o PT. Ao passo que o campo moderado do PSOL defende a ida do Boulos para lá porque quer se integrar não com o setor de esquerda do PT. Eles vão se aliar com o setor mais moderado. Eles não vão se aliar com o Breno, eles vão se aliar com o setor mais moderado. É ao setor mais moderado que esse grupo do PSOL que defende a aproximação e que, aliás, trai. Porque o Boulos não podia ir para o governo do PSOL, do PT, a não ser se licenciando. Por decisão congressual, o PSOL tinha uma posição de independência e de não participar. A mesma decisão que fez com que o PSOL não tivesse candidato próprio a presidente e que apoiasse Lula já no primeiro turno, esta resolução dizia de maneira clara: o PSOL não participará do governo, à exceção da Guajajara, por sua condição específica de representante dos povos originários. Quem for para lá tem que se licenciar. Que já se previa. O Boulos foi e não silencia. Aliás, ele nem precisa, é bizarro, ele não precisa. Ele é como o Lula. Ele não participa das instâncias internas do PSOL. Ele não debate política no PSOL. E mal participa de reuniões da bancada. Ele tem voo próprio separado. Ele tem quem faça o trabalho para ele. Ele tem um grupo que vem com ele já de alguma data no MTST. Então, a diferença no conceito das ideias é esse. O Boulos indo para lá fortalece o lado moderado do PT. Ao passo que, quando
o grupo de esquerda vê o Boulos se aproximar, ele vê a imagem do PSOL rebelde, um Glauber, Fernanda, Sâmia, Erundina, tensionando para que o governo não vá muito para a direita. Agora, se a gente olha historicamente, eu queria te perguntar sobre o PSOL. Você olha para a esquerda, chamada esquerda do PT, você falou, né? Você disputou a eleição com a ala moderada do PT, com o Zé Dirceu, e foi pau a pau. A esquerda do PT chegou a ter metade do partido. E veio uma decadência brutal. O pessoal lá da esquerda do PT brincava com a gente no passado, da esquerda radical, que a esquerda radical é tão pequena que cabe numa Kombi. Eu diria, a esquerda radical já não cabe numa Kombi, precisa de um ônibus para a esquerda radical, mas a esquerda do PT cabe num Fusca hoje, né? A esquerda do PT é absolutamente, não tem uma pessoa de esquerda na cúpula, na executiva nacional do PT, nos governos estaduais, enfim, nas instâncias petistas, a esquerda do PT desapareceu. Minha pergunta para você é, você imagina que o mesmo processo pode acontecer com a esquerda do PSOL ou não? Sem dúvida. Eu te digo que eu tenho prazo de validade. O processo eleitoral do ano que vem, não pelo eleitoralismo, mas pelo que será a campanha e pelo que serão as propostas, é uma data limite para mim para dizer, está na hora, Milton Temer, de sair fora, que você já está velho demais, ou continuar, que é o meu sonho, até meus últimos dias, militando dentro do partido. Eu, como fundador, aliás, me lembro das perguntas que me faziam na época, quando nós fundamos o PSOL, eu me lembro que nos debates que nós íamos fazer, tínhamos uma grande aceitação. Havia filas na rua, nas banquinhas do PSOL, porque a imagem do governo estava horrível, do primeiro mandato Lula, com aquela contra-reforma previdenciária, porque vamos ter isso claro, a contra-reforma da Seguridade Social tem seu motor de arranque no primeiro mandato do Lula, contra os servidores. Depois é que ela se universaliza. Mas no primeiro mandato do Lula, o ataque contra os servidores foi brutal. Então, eu me lembro bem que cobrava da gente. Mas, Milton Temer, o que vocês vão fazer se o PSOL virar outro PT? Eu digo, a gente sai e forma outro partido. Eu achava, é uma forma de dizer, para mim, o partido não é igreja, porque ele não opera na lógica da fé. Embora a fé seja importante, a emoção, o partido é um produto da razão. E o produto da razão, ela é condicionada pela realidade concreta que você vive. Acompanhar a leitura de Lenin, Lenin não mudava de lado, ou se acomodava, ou era um pragmático. Não, Lenin, ele aplicava ao pé da letra a análise concreta da realidade concreta para determinar qual era a prática. Então, objetivamente, o partido político é produto disso. Se o partido político deixa de... Porque o PSOL nasceu na linha do combate total à moderação, na linha do combate, até com um conceito de moralismo radical, objetivamente. Então, se ele se amolda, ele não é espaço de vida permanente, entendeu? É por isso que eu digo neo-PT. Pode haver um neo-PSOL, eu não tenho dúvida. Como é que você... Então, ele não tinha saída. Ou ele deixava de ser candidato puramente, ou ele se integrava ao governo com o compromisso de ficar até o final. E com a reeleição eventual de Lula, continuava no governo no ministério. Entendeu? Fazendo o trabalho que fará na reta final. Então, para ele, é conveniente isso. Ah, sim, vai tirar os votos da bancada. Como eu já disse antes, isso não é um problema para o Boulos. O quociente eleitoral, eu estou convencido, não é um problema para a corrente do Boulos. Eles querem uma integração numa federação com o PT. Isso pode até ajudar no teu quociente eleitoral. Porque vai ter uma queda, pode não alcançar, porque as exigências aumentaram em relação a 22. Se repetir 22, não terá quociente eleitoral, mas a federação está dada, o PSOL ainda tem peso para essa federação. Então, eu não acredito que se consiga até 2026 impor no plano nacional uma candidatura à presidência. O que vai ser problema, inclusive, dos governos terem candidatura própria do PSOL. Porque a nacional vai fazer o possível para brecar isso. Porque não sai só o Boulos. Possivelmente a Erundina também não será candidata. Eu não sei se a Erundina será candidata, eu tenho dúvidas. Ela tem dito que já deu. Ela já não seria candidata em 2022. Sim. Terminou sendo para ajudar a candidatura do Boulos ao governo do Estado, que era o que estava inicialmente na pauta. Lembra disso? Em 22. Aí o Boulos faz o acordo pelo apoio na prefeitura. Depois de ter convidado a Erundina, não preciso de você para ajudar minha campanha de governador, ele sai para a prefeitura e a Erundina sabe que ele seria candidato a deputado federal pela mídia. Ela que foi convidada diretamente, não recebeu a comunicação. Olha, eu vou sair do governo. Ela soube pela mídia. Aí ela manteve a candidatura dela, foi muito votada, porque ela tem um nome expressivo. Ela tem muito a ver com 1 milhão de votos do Boulos, ela tem muito a ver com aquela primeira campanha do Boulos, que foi na periferia, aquela primeira que foi importante, que o Boulos conseguiu enfrentar um candidato do PT, tinha 10 vezes menos recursos financeiros e teve o mesmo número de votos que teve em 2024.